falar. A gente vai começar um pouco aqui. Vendo o que é que a gente vai... Alberto, tudo bem, Alberto? Vamos ver o que é que a gente vai ver hoje. A Beth. Dá para ouvir legal aqui, né? Estou só mostrando aqui a minha tela, o que é que a gente vai ver hoje nessa live. Como funciona cada meditação. Perguntas e dúvidas. A gente vai... não sei se vocês estão sabendo, tô apresentando uma série gratuita nessa série aqui. Aprecie o momento presente. A gente vai falar um pouco sobre essas meditações. Olá, tudo bem? Sobre essas meditações que estão relacionadas a essa série gratuita de meditações, de práticas. Muito importante a questão do mindfulness, a gente sempre trazer novas práticas com, aliás, os mesmos elementos, mas de uma forma que esses elementos sejam colocados de forma diferenciada. Aline, tudo bem, Aline? Saber se algum de vocês está ouvindo bem aí, tá? Se está tudo bem. Olá, Roberto. Alguém é iniciante aqui em Mindfulness, não sabe o que é Mindfulness? Não tem a mínima ideia do que seja o que é Mindfulness? Gabi, você é iniciante em Mindfulness, né, Gabi? Isso, tá. É da 15h30, tá? A gente vai falar hoje sobre um pouco... Beleza, Alberto? A gente vai falar um pouco sobre essa série de meditações Mindfulness que está aí na link da bio, tá? Na bio aqui do Insta. Ela tá lá, são 3 dias de práticas. Dia 1, uma âncora na respiração. Dia 2, uma âncora no corpo. E o dia 3, a âncora na caminhada. Então a gente faz as meditações formais e as meditações informais. Alguns desses elementos básicos a gente vai ver daqui a pouco, tá? Beleza, Roberto, tranquilo. Está em aula, né? Tranquilo. Queria que a gente começasse então com a prática de Mindfulness, tá? A gente vai fazer uma prática Mindfulness na respiração. Aí quem for entrando, assim, se você estiver num ambiente, você pode fazer esse exercício onde você estiver. Se você puder colocar, né, o fone de ouvido e ficar sentado no lugar paradinho, pelo menos fica observando como é o script ou o roteiro da técnica. Isso por si só já é uma prática de atenção plena, tá? Então, vamos fazer a técnica Mindfulness na respiração, que é a primeira, que é a técnica do dia 1, tá? E aí depois eu vou explicar um pouco melhor como é que foi essa técnica, como é que ela se estabelece, como é que ela pode ser usada durante o dia. Mas primeiro ponto, a gente observa a nossa postura. Se você estiver sentado, né, coluna mais reta, bota os ombros um pouco para trás, pernas com as costas em 90 graus, os braços, né, perto dos joelhos. Mas a ideia é que, principalmente, quando você estiver sentado, existem 2 ossinhos aqui no bumbum, que são chamados isquios, né? Você sente esses isquios. Quando você encontra esse ponto certo, é como se você tivesse centrado, encontrado o seu centro de gravidade. E aí a postura ela fica muito estável, né? Porque você pode tender a sua coluna, se estiver retinha, pode tender a encurvar e aí você obstrui um pouco a respiração. Então a gente pode ficar um pouco de olho fechado. Vou dar um sininho aqui. A gente fica de olho fechado. Você está onde você estiver.
Se você estiver em casa, né, olho fechado. Se não estiver em casa, fica de olho aberto, apenas prestando atenção. A gente começa então a perceber o corpo sentado na cadeira, o contato com o bumbum, contato no espaldar da cadeira, aqui atrás, as costas, contato das pernas no chão, dos pés, os pés com calçado, contato do seu corpo com sua roupa. São elementos que existem agora no momento presente. Percebe como está a temperatura do ambiente. Esse é um ponto da gente aterrissar, da gente voltar para cá. Percebe o toque do ar na pele, sons, alguma parte no seu corpo que você se sinta um desconforto, aí você vai ajustando a postura até ela se assentar. Começamos então a trazer a nossa atenção para a respiração, o ar entrando e o ar saindo das narinas. Você pode fazer uma ou duas inspirações com expirações mais profundas, como inspira, solta pela boca. Inspira, solta pela boca. E a partir daí você deixa a sua respiração sem sua interferência. Deixa ela seguir seu fluxo, que para cada pessoa ela tem um fluxo normal. Para você sentir mais a respiração, você pode colocar a mão esquerda na barriga e a mão direita no peito. Então comece a perceber os movimentos que suas mãos começaram a sentir. Sua respiração faz movimentos. A barriga sobe, o peito desce. E vice-versa. Comece a perceber se existe, coloque a mão novamente na coxa, nos joelhos. Comece a perceber então se existe algum ponto onde a sensação para você é mais forte. Pode ser na barriga, pode ser no centro da barriga, pode ser no peito, pode ser no queixo, pode ser no lábio superior, pode ser na ponta do nariz, pode ser nas narinas. Esse ponto mais forte, onde você sente a respiração, é onde você consegue voltar a atenção com mais facilidade. Então daqui a pouco a gente começa a ir embora. Nossa mente começa o que chama devaneio. Começa a pensar em outra coisa. Toma consciência desse devaneio, que você está pensando em algo. No momento não vamos entrar em detalhes com relação a esse tipo de pensamentos. E retorna a atenção para a sensação da respiração. E aí você pode novamente colocar a mão esquerda na barriga e mão direita no peito. Se você quiser, pode colocar novamente as mãos na coxa, nos joelhos. E aí então você repousa sua atenção nos movimentos da sua respiração.
quando se perder, começar a pensar em algo ou alguma distração acontecer no ambiente, retorna a atenção, toma consciência e retorna a atenção para a respiração. Podemos então começar a entrar em contato novamente com o corpo todo, topo da cabeça, a planta dos pés, para a gente finalizar. Tomando consciência dos braços, das pernas, dos pés. Olá, tudo bem? Conseguiram fazer a técnica? Talvez se você não estiver num ambiente propício, você não consiga muito bem. Mas a ideia é que essa técnica é chamada Mindfulness na respiração, e essa técnica pode ser feita em qualquer lugar e a qualquer momento. A gente só tem que se preocupar com o tempo, tá? Se a gente for em um ambiente em que a gente esteja mais à vontade, a gente consegue aumentar, alargar esse tempo. A gente praticou uns 5 minutinhos. Olá. A gente praticou uns 5 minutinhos, tá? Hoje eu quero falar com vocês um pouco, a gente vai falar um pouco sobre essa série de meditações que está acontecendo, tá? Tá no Instagram, Aprecie o Momento Presente, uma série de meditações mindfulness. Foram meditações delineadas, né, projetadas por Jon Kabat-Zinn, saiu em uma série de posts do Mindful, a revista Mindful. A revista Mindful é bem interessante, é uma sugestão de revista que você pode adotar, né? Vai lá em mindful.org, Mindful Magazine, e aí tem vários, o blog dele, os temas são muito interessantes, são autores bem renomados que falam temas, aspectos interessantes, importantes do Mindfulness, como é que pode ser aplicado em diversos assuntos, diversos temas. Mindful Magazine, ou mindful.org, tá? Então, eu peguei 3 meditações do Jon Kabat-Zinn que ele produziu para uma série que ele teve lá nessa revista. Adaptei aqui no CC Mind, claro, alguns detalhes, algumas linguagens, e eu estou liberando para vocês durante essa semana. Tá? Dia 1, dia 2, dia 3. Dia 1 foi a respiração, dia 2 é a meditação mindfulness no corpo, e dia 3 a caminhada em atenção plena. Tá? Então essa é uma série gratuita. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem falar, tá certo? Quem não sabe, conhece mindfulness ainda, se fez a técnica, o que foi que achou da técnica, então, a gente a prática 1, tá? A gente fez a prática 1, atenção na respiração. Então vamos lá, o que é mindfulness, tá? Essa é uma pergunta, né? O pessoal me liga e tá, mas o que é esse negócio aí mesmo de mindful, tá? O pessoal às vezes não sabe chamar, né? Atenção plena, não, isso aí você pode chamar de atenção plena, tá? Atenção plena, então, ou mindfulness, né, é um estado psicológico, um estado mental. Que se a gente consegue, então, preste atenção, a série Aprecie o Momento Presente. Se a gente, então, começa a desenvolver esse estado psicológico, que é algo que nós temos, né, nós nascemos, existe o mindfulness disposicional, né, o mindfulness que a gente nasce com ele, mas que se a gente souber cultivá-lo dentro do nosso dia a dia, a gente começa a ter então mais presença naquilo que a gente está fazendo. E essa questão de você estar mais presente ao que você está fazendo, a gente consegue então se desligar um pouco das preocupações. A gente começa então a colocar dentro da nossa experiência de vida sensações, intuições, as nossas percepções com relação ao que a gente experimenta no nosso dia a dia. Então aí o termo estresse, o problema, ele se torna, então, dependendo da nossa interpretação. Tá? Então, esse estado psicológico de mindfulness também ele está ligado a
indicadores positivos de saúde. Tem pesquisa aí desde 40 anos, né? Então, nesse contexto, então, desse estado mental, a gente chama de programa de redução de estresse. Então, você pode ter o mindfulness como o estado psicológico, tá? De estar presente a este momento, e também você pode ter o nome de mindfulness como um programa de redução do estresse. Esse programa de redução do estresse, então, ele vai desenvolver em você, geralmente 8 semanas, ou na realidade, à medida que você vai praticando os exercícios, né, as atividades ou as meditações, a gente começa então a ter esse estado psicológico de mindfulness mais presente no nosso dia a dia. Então, na realidade, a gente começa então a resolver os nossos problemas, ou então reduzir o estresse, porque a gente desenvolve esse estado mental de mindfulness. Tá? Então, a resolução dos nossos problemas, ou o nosso estresse, nossa ansiedade, ele é um subproduto do estado mental ou do mindfulness. Então, como é que a gente então desenvolve mindfulness? Na série gratuita eu adormeci, ótimo, Beth. A gente vai já falar sobre isso, tá? Então, como é que a gente desenvolve esse estado psicológico aqui? Vocês estão acompanhando aqui direitinho, né? Ó, a gente desenvolve esse estado psicológico com uma das maneiras é as meditações, chamado meditações mindfulness, tá? Existem dois tipos de meditações, as formais e as informais, tá? Acompanhando aqui, ó, as formais e as informais. As formais, essa que a gente treinou é uma prática formal. Qual a diferença das formais e as informais? As formais, elas requerem um esforço maior da gente. Por exemplo, ela requer um ambiente propício, requer a temperatura, requer que você não se... Oi, Kênia, tudo bem? Porque eu veio em gratidão, não estava sabendo quem era, tá? A gente vai... daqui a pouco eu comento aqui os teus... os seus comentários, tá? Então, dois tipos de meditação, formal e informal. Algumas pessoas, às vezes vai ficar um pouco repetitivo para algumas pessoas que já estão sabendo, mas quanto mais a gente entra em contato com o tema e com a forma da gente falar aquele assunto, mais a gente se torna proprietário dele, né? Tem mais propriedade sobre o assunto. Então, as práticas formais são aquelas que a gente precisa de um tempo adequado, a gente precisa do ambiente, da temperatura, a gente não precisa não ser interrompido, e principalmente a gente precisa da nossa intenção. Por que eu estou praticando esse exercício? O que é que eu quero obter? Né? Eu posso enxergar dessa forma nesse primeiro momento com esse exercício. Mas uma intenção bem interessante para você se motivar é se perguntar: com esse exercício eu vou acessar o momento presente, apreciar esse momento. O que é que eu vou enxergar? O que é que eu vou capturar enquanto eu estiver fazendo esse exercício? Tá? Acho que seria a pergunta mais apropriada que você deve fazer quando você começa a praticar qualquer tipo de meditação. Tá? Mas aí, não, eu estou usando a meditação para a minha ansiedade, eu estou usando a minha meditação para a minha ruminação mental, para a minha depressão. Então, isso já é um chamado, uma forma de você se motivar para poder você praticar. Né? E aí entrar no processo. E aí, posteriormente, né, com o tempo, você começa a avaliar se... por exemplo, os seus sintomas de ansiedade eles começam a diminuir à medida que você tem uma certa consistência e frequência, né, na prática da meditação. As informais é a gente aplicando os princípios do mindfulness dentro do nosso dia a dia. Por exemplo, na alimentação, lavar prato, lavar carro, varrer uma casa, em qualquer atividade rotineira, banal, você pode adotar essa percepção consciente do que você esteja fazendo. Então, quando você troca esse modo operacional, né, esse modo de piloto automático para o modo mais consciente, você também está trabalhando, está no estado mental de mindfulness, está trabalhando a atenção plena. A gente pode, então,
enxergar a atenção plena por aspectos ou por várias definições, defini-las, né, de várias formas, tá? Então, a definição clássica que a gente trabalha com esse tipo de meditação é prestar atenção de uma forma intencional, compartilhar aqui novamente, ó, os dois tipos de meditações mindfulness que a gente viu, formais e informais, tá? O conceito mais operacional, que a gente fala, uma definição operacional, né, que está em base em trabalhos, nas pesquisas, essa de John Kabat-Zinn, prestar atenção de uma forma intencional ao momento presente, com atitude de observação, de curiosidade, de aceitação. Uma atitude no pacote, né, numa categoria que a gente pode chamar de não julgadora. Então, se a gente olhar aqui de novo, tá? Essas meditações mindfulness, chamadas de clássicas ou formais, a gente tem 3 elementos dentro dela. Ó. Prestar atenção de uma forma intencional. Prestar atenção de uma forma intencional. Ou seja, eu preciso querer, eu preciso ter uma motivação para trazer a minha atenção para onde eu queira que ela vá. Mas essa atitude é muito importante. Então lembre-se que essas meditações têm 3 elementos básicos, ó, o estado de mindfulness. E aí, se você conseguir então entender ou captar como é que esses elementos eles entram dentro da sua experiência, tudo que você faça, em qualquer situação, em qualquer lugar, você transforma isso em uma meditação mindfulness, tá? Então, nessa série de e-mails, então, a gente apreciou o momento presente se conectando através da respiração do corpo e da caminhada. Então, a prática 1 está lá no link da bio, tá? Sintonize-se com a respiração. Então, você é sempre um convite a você a praticar. Quando a gente fala o chamado termo prática, significa meditar dentro, né, desse conceito do mindfulness. A prática 2, sintonizar-se com o corpo. E a prática 3, divirta-se caminhando. Então, na realidade, quando a gente entende a série de meditações, a respiração, corpo e caminhada, a gente tem a intenção, a nossa atenção, então ela fica mudando. Ok? A gente tem então os elementos, componentes de uma meditação. A gente fez aqui a respiração. Então a respiração você notou. A gente começa a perceber a respiração, começa a gerar uma intenção, né? Uma motivação para praticar, que é para você sentar. Então você senta, já tem uma intenção já estabelecida. Não, a minha intenção aqui é praticar as meditações das lives que o professor tá trazendo, tá? Então eu vou praticar 5 minutos. Isso pode ser uma intenção sua. Terminou os 5 minutos, ótimo, você fechou aquele ciclo, fechou aquela meditação. A atenção vai para onde? Na respiração, vai para a respiração. A atenção no corpo vai para o corpo, vai para as sensações físicas, sensações corporais. E na caminhada, a âncora que a gente chama, os pontos de referência, a nossa atenção vai para pontos ou âncoras mais maleáveis. Então, quando a gente fala de uma técnica meditativa, a gente vai depositar, vai jogar a nossa atenção, repousar a nossa atenção em algum lugar. E a gente escolhe, dependendo da técnica. A gente já fez da respiração, daqui a pouco a gente vai fazer no corpo. No corpo, nas sensações corporais. Na caminhada, âncoras variáveis. Então não vou ficar muito tempo com minha atenção presa, isso é normal, eu vou pensar em alguma coisa, porque a natureza da mente é pensar, mas aí eu percebo que eu pensei e aí eu volto novamente, eu reoriento a minha atenção. Então, geralmente são 4 fases dentro dessas meditações, tá? Lembrando agora, alguma pergunta, tá? Para quem está chegando, ok? Nós estamos aqui. Obrigado, Kenny. Eu adoro suas aulas, mesmo repetindo o assunto às vezes. O assunto
Na realidade, a gente começa a entender mesmo quando a gente começa a repetir muitos, fazendo a mesma coisa, né? É, o melhor lugar de se até aqui. Sair da ansiedade e ruminação de fatos já passados. Na série gratuita, o Adormeci, da Beth falou, né? Série gratuita geralmente uma das dificuldades que a gente tem no começo é adormecer, tá? Então vamos aqui na prática do body scan. Preocupado aqui com o tempo também, tá, pessoal? Que pra gente ser bem objetivo. Então a gente treinou, tá? Link da bio, tá lá. Respiração. Para quem chegou agora, a gente está falando sobre uma série de meditações que eu lancei aqui essa semana. São 3 meditações. Uma, respiração, corpo. São as meditações mais clássicas de um programa de atenção plena. Tá? Você vai lá na link de bio. Geralmente eu estou dando 2 dias para você experimentar cada prática. É muito importante você entrar em contato em cada uma dessa prática e ver qual é aquela que você tem mais afinidade. Então vamos lá para o corpo. Respiração, mindfulness no corpo, a prática é chamada sintonize-se com o corpo, tá? Então a gente adota a postura mais adequada. Se você, no caso, puder fazer deitado, tá? A prática do escaneamento corporal é bem interessante fazer deitado. Se você não puder fazer deitado, fica onde você está e a gente vai fazer essa prática, tá? A gente então fecha os olhos. As práticas que estão aí das séries, elas são mais longas, 20 minutos. Aqui eu dou só um tempo mais curto, né, para a gente poder fazer. Então, se você estiver sentado, se você estiver deitado, braços ao longo do corpo, pés caídos, vai sentindo o suporte onde você está. Se você estiver sentado, ombros para trás, peito e barriga, sentindo peito e barriga, costas retas para não encurvar. Sente o isquios bem acomodado, né? Os isquios são os ossinhos aqui do bumbum. Você pode colocar as mãos nos joelhos ou nas coxas. A gente começa então a tomar consciência e olhar as partes do corpo. As sensações físicas que essas partes do corpo emanam, se manifestam momento a momento. A gente começa lá na planta dos pés, a gente fecha os olhos porque a gente consegue então a ter menos distração. Sente a planta dos pés, os pés, tornozelos, calcanhares. Panturrilha, canela. Joelhos, coxas. Quadris. Note as sensações que você percebe em cada parte que é trabalhada. Não precisa ter comentários. Então a ideia é entre que a atitude. Atitude não julgadora, uma atitude de observação. Uma atitude de saber que aquilo está presente. E você não precisa interferir naquilo que está presente aqui e agora. As costas, da lombar até lá em cima. Ombros. Braços. Mãos. Então você começa a pensar em alguma coisa, você começa então a não pensar mais em adormecer, em ficar mais grogue. Isso tudo está dentro da categoria chamada distração, tá?
Tudo bem, faz parte. Principalmente se você estiver cansado, você logo logo vai tender a adormecer. Mas aí você se lembra que está fazendo exercício, pode abrir até os olhos e volta para a região que está sendo trabalhada. Mas esse voltar é onde entra a atitude de gentileza com você, de amabilidade. Como se você dissesse assim: tudo bem, não tem problema. Eu não estou sentindo meu corpo, não estou sentindo sensações porque eu comecei a pensar em algo. Mas agora eu vou retornar a minha atenção para a parte do corpo que eu estou trabalhando. Sem problema. A atitude de autocuidado, a atitude de gentileza. Então a gente, treinando isso, a gente desarma a nossa atitude de controle, de reatividade, de julgamento, principalmente conosco mesmos. Continuando então, sensação do peito, da barriga, sensação da face, músculos da face, couro cabeludo, cabelo, podemos finalizar percebendo o corpo todo, topo da cabeça, planta dos pés. Aproveitando aqui quem está na live, está praticando também, tá? É muito importante isso. Eu costumo falar sobre o assunto, né? Qualquer assunto, mas praticando, porque então a gente coloca a ideia, a prática, ou seja, o próprio exercício dentro do que a gente está vendo na teoria, certo? E isso faz com que a gente incorpore mais, que a gente entenda melhor e se aproprie melhor do conceito de mindfulness, tá certo? Como é que foi a prática? Que vocês perceberam desse exercício? A gente já fez 2, né? Respiração e corpo. No começo a gente fez da respiração, depois a gente fez pelo corpo, tá? Pode deixar algum comentário, então alguma. Então, qual é o benefício de você fazer? Melhora a concentração e foco, tá? Ativa o sistema de calma, aprende a deixar aí as preocupações, tá? Isso aqui, melhora a concentração e foco, é exatamente quando a gente está sentindo a respiração e percebendo as sensações corporais. Aprende a deixar aí embora as preocupações quando naquele momento você então que percebeu que é um pensamento, geralmente relacionado a um problema, né? Você deixa aí. Você deixa aí como? Retornando a sua atenção para a respiração ou para o corpo. Então, isso é uma forma de trabalhar, deixar aí as preocupações. Desperta autocuidado e autocompaixão quando você fala para você: tudo bem, a natureza da minha mente é pensar, ela tem que ir embora mesmo. Mas eu estou trazendo para mim um cuidado especial. Estou desenvolvendo essa calma em mim. Eu preciso desse cuidado. Então, por isso que é um movimento de gentileza para com você mesmo. E essa atitude, quando a gente... Lembre-se, então, perceba que essa atitude está embutida dentro do exercício. O que você faz apenas é apenas seguir o processo, seguir o que o áudio, né, ou o que eu estou... o script da técnica. Quando você faz isso, automaticamente você já está trabalhando. Então é por isso que o mindfulness ele é orientado à experiência, né? Ele é vivencial. Você precisa vivenciar para você poder ter os efeitos, realizar os efeitos, tá? Então, como é que funciona? Você vai meditar durante 20 minutos. No caso, você começa com 5, tá? Geralmente os programas eles falam em 20 minutos. Mas a ideia é você chegar até 20 minutos, chegar até mais. Com o tempo você consegue chegar até mais. Vai precisar de um tempo para realizar essas práticas,
Você pode fazer em qualquer lugar e a qualquer momento do dia. Seguir as instruções com áudio, tá? Você vai entrar dentro de um blog post aí, você vai clicar, tem um áudio, e desse áudio você pode fazer o download, você pode baixá-lo, e pode estar no seu celular, então você pode praticar no momento em que você decide fazer, tá certo? Você pode escolher uma delas e seguir praticando regularmente. Então são três, duas formais e uma informal. Já falei para vocês qual a diferença delas duas. Geralmente as duas respirações. Opa, tudo bem? Tudo bem? Estão ouvindo? Estou só reconectando aqui. Então, a respiração em corpo é básico. Você pode fazer elas, por exemplo, a minha prática, tá? A prática que eu utilizo com frequência é a prática da respiração. É essa que eu pratico basicamente todo o tempo, todo dia, né? Qualquer uma das três práticas libera você do estresse, da ansiedade e traz autoconhecimento. Ok? Alguém de vocês tem alguma pergunta, alguma dúvida? A gente já está indo ao final da live. Foi isso que eu quis dizer naquele momento. Não, entendi. Ok, não. Obrigado, sim. Sempre gosto. O corpo pesa, depois fica mais leve. Isso, Fernanda Moreira. Fernanda, tudo bem? A Fernanda? Tudo bem, Fernanda? Isso mesmo. O corpo pesa, depois você fica mais leve porque você entra no processo de relaxamento, tá? Então imagina você fazer isso várias vezes durante o dia. É isso que é a intenção da prática informal, que é da caminhada, né? Da caminhada, toda vez que você estiver caminhando e se lembrar de, por exemplo, perceber a respiração, ou então sentir a planta dos pés, ou sentir as pernas caminhando, né? O movimento do joelho, dos braços, quando você faz esse movimento, né? Que você está no devaneio, está disperso, e aí você entra e sente o corpo, sente que o seu corpo está sendo experimentado, mesmo que você esteja pensando, aí você está desenvolvendo mindfulness. E aí, quando apenas esse movimento, né, que é uma troca, imagina uma chave, né, você vai de um modo de devaneio para um modo mais consciente, então aí você entra no processo de calma e esse efeito acumulativo vai fazer com que você tenha no efeito final um bem-estar. Ok? E aí, Paulo, tudo bem, Paulo? Dani, beleza, Dani? A gente está aqui falando sobre uma série de meditações gratuitas, está aí no link da bio, já chamado de Aprecie o Momento Presente, né? Só recordando para quem está chegando agora, a gente já está encerrando, tá? É uma série gratuita de 3 meditações, baseadas em umas práticas de John Kabat-Zinn que ele fez, e eu dei uma adaptada aqui para o CC Mind, Centro Cearense de Mindfulness. A gente já fez a prática da respiração, a gente falou sobre os 2 tipos de meditação mindfulness, as meditações clássicas, né? O que é que ela tem. A gente praticou o body scan, um pouco de body scan também, tá ok? E está aqui na parte das perguntas e dúvidas. E aí eu queria lançar para vocês aqui, né, em primeira mão, um curso básico, bem básico de Mindfulness, como se fosse introdução ao Mindfulness, chamado de Começando Mindfulness, tá? A gente vai começar nessas novas turmas. Muitas pessoas me ligam para saber, né, o que é isso, para que serve, como é que é. E aí já existe algum material já no site, né, no Instagram, sempre estou postando coisas. E aí surgiu a necessidade de ter esse curso, né? Algumas pessoas perguntam, não tem alguma coisa, esse curso eu faço presencial, e aí eu vou fazer agora online, a gente vai lançar na próxima semana. E elas exatamente pega muito a questão das meditações. Eu vou focar nas meditações, aprender, são 2 ou 4, 3, são 2 meditações básicas e 3 meditações chamadas de práticas informais. E a partir delas a gente vai
lançar algum conceito. A gente não trabalha, eu trabalho mais no curso de 8 semanas mais alongado, os princípios fundamentais, o mindset, né? Como é que a gente se relaciona diferente com o estresse e nossa ansiedade utilizando o princípio de mindfulness. Mas nesse curso, esse curso básico, né, começando mindfulness, apenas para as pessoas que querem aprender a meditar. Tem muita gente, não quero ficar muito tempo, queria só aprender técnicas para eu meditar mesmo aqui em casa, ou aqui nas lives que a gente está meditando, você começa a pegar, né, ter essa propriedade de meditar e começa a entender os princípios que, na realidade, eu fico falando dentro das postagens do Instagram e nossos encontros aqui na live. Tá ok? Vamos aqui, estamos no nosso tempo, 40 minutos, como eu prometi para vocês, tá? Não vou me alongar mais. Alguém tem alguma pergunta sobre essas práticas que a gente fez hoje? Alguns conceitos fundamentais que a gente também comentou, discutiu, né? O que é meditação mindfulness, o que é o programa de mindfulness, quais são as práticas principais, como é que treina as práticas. Foi basicamente isso que a gente viu nessa live. E qualquer coisa você pode, vai estar no Story, vou agora compartilhar no Story, você pode compartilhar com outras pessoas, né? Sim, Beth, vai ter presencial em agosto, metade de agosto, começo de setembro a gente tem esse do introdutório de Mindfulness presencial, tá? Mas o curso de 8 semanas presencial começa agora dia 25 de julho, com a aula introdutória, que ela é gratuita. Aqui a gente vai estar divulgando aqui no Insta também. Ok? Então, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima live.